Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Seja Ainda Mais Feliz. Gente, vocês lembram da Morgana Labs? Ela esteve aqui, contou a história dela, que é incrível. E hoje ela está de volta com uma super novidade. Ela virou escritora, escreveu este livro e vai contar tudo para nós. Então, o nosso tema de hoje é Despertei para Voar. Hoje nós vamos voar. É, Morgana? Hoje nós vamos voar aí. Ai, Morgana. Que prazer, Deise. Que prazer é nosso você estar aqui de novo, coisa boa, com essa novidade tão maravilhosa. Obrigada, viu? A gente sabe que você tem um ministério aí muito lindo, com família, casais, mulheres, né? Sim. E, para quem não lembra, ela é psicoterapeuta. Psicanalista clínica. Psicanalista clínica. É isso, essa hoje é a minha profissão, né? É. Hoje eu estou fazendo isso, né? Exato. Uhum. E aí, nessa aí, de muitas mulheres, surgiu esse livro. Surgiu esse livro. Como surgiu, na verdade? Estou aqui tentando adivinhar como surgiu, mas é melhor você falar, né? Isso, é. A gente estava aqui já conversando, né, Deise, falando dele, de como ele começou a ser gerado, né? E eu tive aqui, eu acho que já tem mais de um ano que eu tive aqui, né? Faz um tempo Acho que já. sim, Eu estava há pouco tempo aqui em Balneário quando eu tive aqui. É verdade. Assistam, gente, o primeiro podcast que ela teve aqui, que é fantástico. Eu conto parte da minha história. Né? Que tem tudo a ver com isso aqui, Que né? tem tudo a ver com isso aqui, isso. Tem tudo a ver com isso aqui porque eu Despertei para Voar é um livro que ele fala de mim, daquilo que eu vivi e de como eu consegui transformar, ressignificar o que você viveu. O que eu vivi. Então, ele está muito relacionado à minha pessoa, os meus sentimentos, né? As minhas angústias, as minhas preocupações. Os teus medos, os né? meus medos, também as minhas alegrias, né? A forma de como eu via as coisas no determinado tempo que eu estava vivendo aquilo ali. Mas a pergunta foi como que ele começou, né? Como que nasceu, como que foi gerado isso, né? Em 2020, algumas coisas mudaram na minha vida. E a partir daquele momento ali, o Senhor colocou no meu coração. Eu digo que todo mundo tem um livro dentro de si. Eu acredito nisso também. Né? Porque a gente tem uma história. E a sua história, ela pode ser colocada em um livro. E eu acho que foi isso que Deus colocou no meu coração. Você tem uma história, Morgana. Então, coloque isso num papel. E eu comecei a escrever. Sabia que era um livro, mas não tinha ideia de como que isso se transformaria num livro. Porque, afinal de contas, eu nunca tinha escrito nada. Nada que fosse transformado em um livro, ou numa mentoria, ou nada disso. E foi tão interessante porque no mesmo momento que Deus colocou isso ao meu coração, do livro, Ele também colocou no meu coração de escrever uma mentoria. Ele também colocou no meu coração de fazer vídeos na internet falando sobre aquilo que eu já carregava. Então, parece que essa janela, ela se abriu assim, diante dos meus olhos, sabe? E aí foi também no momento que eu comecei a fazer o programa da TV que eu estava te contando. Uau! Que também, essa porta o Senhor também abriu. Então, assim, era um momento onde Deus estava sinalizando coisas diferentes para mim, despertando em mim coisas que eu nunca havia feito, mas que eu poderia sim fazer. Porque o Senhor estava tratando algo dentro de mim que era acreditar em mim mesma, na minha capacidade. Porque por muitos anos eu não acreditei em mim mesma, Deise. Eu não sei, eu não conseguia acreditar que eu podia, que eu conseguiria, que eu alcançaria. Sabe? Parece que eu vivia à sombra muito tempo, sempre de alguém. Eu estava sempre à sombra de alguém. Eu estava sempre... Sabe? Quando você não faz por si mesma, você faz à sombra de alguém.
Foi assim que eu passei por muito tempo. E aí, em 2020, então, tudo isso começou. E daí eu comecei a escrever. Vou escrever, vamos ver o que vai dar isso, né? E fui escrevendo. Em 2021, nós viemos embora para cá. E eu continuei escrevendo. Já havia feito a mentoria. Já havia lançado a mentoria lá em Araranguá, onde eu morava. Já havia feito esse tempo. Já tinha feito os programas na TV. Continuava fazendo vídeos na internet e tal, no meu Instagram. E as coisas começaram a fluir para esse lado. E aí, quando eu vim embora para cá, eu ainda continuei fazendo o programa e depois ficou um pouco inviável, daí eu parei o programa da TV. Mas o livro continuou. E eu continuei com as mentorias, e aí a psicanálise já era algo que já estava em mim, eu já estava fazendo, já estava, né, trabalhando essa área em mim, já tinha feito outros cursos de PNL e tal. E aí, chegou um momento em 2022 que o senhor falou assim, ó, deu, agora para, que agora você não tem mais liberação minha para continuar escrevendo. Eu até conto isso no livro. Eu tive que parar. E aí parei por 9 meses. 2022. Uau. 9 meses. 9 meses. Qualquer semelhança é mera coincidência. Mera coincidência. 9 meses. Ele ficou aqui dentro. Né? Eu estava com ele aqui dentro, estava escrito lá no meu computador, mas ele estava sendo gerado dentro de mim, porque eu ainda precisava passar por alguns processos. E foi quando eu me mudei. Então, eu precisava viver algumas coisas. Por quê? Porque nesse momento eu tinha renunciado a algumas coisas. E aí, ali, o Senhor estava me tratando. Porque foi uma fase muito difícil para mim, de ter vindo embora para cá. Apesar de ter sido uma decisão nossa, muito em família e tudo muito de boa, mas foi muito difícil, né? Porque eu tive que renunciar a muitas coisas, eu deixei muitas coisas para trás. E eu precisava me desapegar de tudo aquilo. Então, né? Tava ali, né? Sofrendo. Eu digo que eu chorava todo dia embaixo do chuveiro, 3 meses chorando, né? Ai, a minha casa, quero voltar. Mas, vamos, né? E aí, depois, então, em 2023, eu terminei ele, né? Que foi ano passado. Terminei ele, depois, então, voltei. Quando acabou, então, fim, tá escrito. Então, agora, como que se faz isso para se transformar isso num livro? Porque tá lá no meu computador escrito, mas e agora? Como que eu faço, né? E aí, fui atrás disso, de como fazer e tal. E aí, tá aqui, então. Uau! Né? O livro tá aqui. E o que basicamente ele fala, então? Ele fala disso, né? Das coisas que eu vivi. E eu coloquei alguns nomes aqui nos capítulos, né, Daisy? Daisy já tá com o dela ali, né? E... Olha o meu, gente, pra vocês ficarem... e você tem pode ter um. Você pode ter um. É só chamar a Daisy, chamar eu, né, Daisy? A gente faz chegar. A gente faz chegar. Vai chegar aí. Tem o capítulo 5 ali, Daisy. Capítulo 5. Que... O capítulo é Um Sonho de Menina. E esse sonho de menina sou eu, né? Sou eu, o que essa menina sonhava, o que essa menina queria. Essa Uau. menina mesmo, né? Não a Morgana, hoje adulta. Sim. Tá lá na página 48. Eu digo que é praticamente o meio do livro. O livro é bem... é verdade. Um sonho de menina. O livro é bem curtinho, né? Bem tranquilo de ler. Uma linguagem bem da gente, assim, falando aqui mesmo, né? E eu gosto muito desse capítulo, porque esse capítulo fala de mim, da pessoa que eu sou. Porque eu me perdi, Daisy. Eu perdi a minha essência, sabe? Ao longo da minha caminhada, eu perdi a minha essência. E eu falei pra ti que eu fiquei à sombra, né? E por viver à sombra, eu me perdi. Pra quem não sabe pra onde vai, qualquer caminho serve. É verdade. Então, eu tanto faz como tanto fez.
eu era uma mulher muito frustrada, porque eu não tinha uma formação do qual era a que eu desejava, a que eu sonhava. Então, eu me tornei uma mulher muito frustrada profissionalmente. Você nunca trabalhou, Morgana? Sim, trabalhei muito. Sempre trabalhei. Mas, por muito tempo, eu não trabalhei naquilo que eu queria, então eu era muito frustrada profissionalmente, né? E aí, quando eu encontrei a psicanálise, que eu fui estudar, que eu entendi que era aquilo ali que eu queria para minha vida como profissional, eu me realizei profissionalmente. Então, por isso que tem tudo muito a ver com 2020, que foi um ano, né, de tantas percas, de tanta dor, de tanta dificuldade. Mas para mim foi um ano de renascimento. Eu estava disposta a viver novas coisas. E eu estava disposta a sair de trás de alguém, de não ficar à sombra de alguém. Eu estava disposta a fazer aquilo que eu fui chamada para fazer, sem precisar que alguém dissesse, faz. Sem precisar que alguém dissesse, não, você precisa fazer desse jeito. Eu fiz do meu jeito. É interessante você falar isso, né? Porque hoje em dia fala-se muito de propósito, né? Propósito. Mas o fato é que quando a gente tem a nossa identidade revelada, o propósito nos encontra, né? Ele nos abraça. Por isso que muitas pessoas não sabem o seu propósito, porque né? o problema está na identidade. Exatamente. E foi assim comigo, entendeu? Por isso que eu falei que eu me perdi. O primeiro capítulo é a essência. O primeiro capítulo do livro é a essência. Uau. Porque realmente eu estava perdida, né? Então, foi aí que eu comecei a me encontrar e me realizar. Mas, Morgana, tu já tinha família, Nossa, imagina, 2020 foi ontem, né, gente? Hoje é 2024. Mas existia coisas em mim que não estavam realizadas, que eu não estava feliz, que eu não estava completa, inteira. Faltava uma parte, entende? Então, foi ali que eu comecei a ver que eu tinha capacidade. Eu comecei dizendo isso, né? Que eu não me sentia capaz. Então, acho que Deus estava fazendo isso comigo nesse tempo, sabe, Daisy? E, de fato, de 2020 para cá, há 4 anos, eu tenho vivido coisas extraordinárias em Deus. Extraordinárias mesmo, que eu jamais imaginei viver. O Senhor tem me levado a lugares que eu jamais imaginei estar. Me conectando com pessoas que eu jamais imaginei. Você é uma delas. Ai, imagina. Você é uma delas, né? Porque eu jamais imaginei que eu estaria em Balneário Camboriú algum dia da minha vida gravando um podcast com alguém. Eu nunca imaginei isso. Entende? Eu nunca procurei isso. Eu nunca procurei. Foi o Senhor que encontrou isso para mim, né? Eu costumo dizer, quando eu cheguei aqui, Daisy, eu conto essa história, quando eu cheguei em Balneário, eu orava a Deus e pedia que o Senhor me apresentasse as amigas dele. Então, isso foi outra coisa que eu aprendi com você. No outro podcast eu acho que eu falei isso, né? Eu falo e eu reproduzo isso demais. E a minha oração desde então. O Senhor me apresenta as tuas amigas. Daisy, isso é maravilhoso. E Ele faz, né? E eu não sei se eu te contei aquele dia, que teve outra coisa que eu fiz quando eu cheguei aqui. Eu ainda não estava congregando em lugar algum ainda, porque ainda não tinha encontrado, né, o lugar e tal. E a gente estava visitando algumas igrejas. E aí eu fui a uma determinada igreja e quando eu cheguei lá, a palavra foi muito maravilhosa e tocou muito no meu coração. E eu me lembro que eu me ajoelhei no chão assim e eu falei assim para Deus: Pai, eu não vou me apresentar a ninguém. O Senhor vai me apresentar. Porque eu tinha uma história ministerial, Daisy. Entende? E eu vejo assim que... Acredito que muitos pastores podem dizer assim, nossa, mas eu queria que vocês viessem para cá. Porque você já tem uma bagagem com famílias, com casais. Então, a gente se apresentar seria mais fácil para que algumas portas se abrissem. Entende o que eu tô falando? E aí eu orei ao Senhor assim, falei, eu não vou, Senhor, me apresentar a ninguém. O Senhor vai nos apresentar. Uau.
E falei pro meu esposo, né, pro Alexandre. E ele falou, amém, amor, é isso mesmo, é assim que a gente vai ficar. E assim a gente foi, sabe? Assim a gente foi caminhando nesse tempo. O ano passado o Senhor nos encontrou, nos apresentou, né? A um lugar adequado, do qual o Senhor quer nos usar ali, nos levar a fazer algumas coisas ali. Eu creio, porque a gente aprendeu a viver assim, em oração, em dependência de Deus, né? E aí, o Senhor nos apresentou ali. E ali, o Senhor nos apresentou, não foi eu, não foi o Xande. Foi Deus que nos apresentou naquele lugar. E hoje a gente está ali, servindo ao Senhor naquele lugar, na razão de viver. A gente está ali, sabe? Servindo, fazendo a obra de Deus. Só que, em contrapartida, eu tenho um outro lugar que eu também faço para Deus, como tu disse. Eu faço esse ministério famílias, casais, que é o que queima no nosso coração, meio do Alexandre. Mas, em contrapartida, eu tenho algo específico com mulheres, que daí é Deus que vai me apresentando. Ele vai me levando, e eu sei que o despertei para voar, que tem aqui um sonho de uma menina, que essa menina que sonhou um dia ter uma família, ter uma casa, e que ela imaginou, idealizou, eu falo isso aqui, da forma que ela queria, da forma que ela imaginava que seria uma família. Só que essa menina, ela teve uma família, mas essa família teve que passar por falência. Para que essa mulher fosse construída, para que essa mulher fosse gerada, para se transformar hoje em quem eu sou. Então, por isso que eu falei para ti antes da gente começar aqui, Deise, que para mim, o meu lugar de alta performance é dentro da minha casa. Não é no meu cenário psicanalítico. Não é, Deise. Uau. A minha alta performance é dentro da minha casa. É com o meu marido, é com as minhas filhas, é no meu lar, é na minha mesa, sabe? Porque é nesse lugar, Deise, que o Senhor restaurou por completo a minha vida. A partir dali, né? A partir desse lugar, outras coisas foram se abrindo, entende? Então, ter esse lugar onde eu falo para mulheres, onde eu faço as minhas lives no meu Instagram, onde, né, toda terça-feira de manhã, 9h30 da manhã, eu tô lá, Café com Amor, Café Terapêutico com Amor, eu falo disso, sabe? Falo com elas, sempre com bases na palavra de Deus, sempre. Eu posso não ter nenhum papel escrito, mas a Bíblia está aberta no momento do café. E ali eu sou eu. Ali é amor esposa, é amor mãe, é amor amiga, é amor psicanalista, é amor que chora, é amor que, sabe? Eu digo que eu sou a terapeuta chorona, porque eu choro muito com as minhas pacientes. Deve ser ótimo. Eu choro porque, meu Deus, é cada história que eu digo assim, como que conseguiu, né? Como que você tá viva? Porque tem histórias muito mais dolorosas do que a minha, muito mais difíceis que a minha. O pessoal tá aqui, gente. Eu tô aqui com essa live aberta. Tem um pessoal aqui. Tá vendo? E então, minha querida, realmente o despertei para voar foi algo muito forte para mim. E tem uma coisa desde que eu tenho carregado, aonde eu tenho levado ele. Você já ouviu aquela história de Cifra e Poá? Não. Não? Não. Eu vou aprender mais uma hoje com ela. Gente, eu aprendo altas com ela. Cifra e Poá eram as parteiras do tempo que o povo estava preso no Egito como escravo. Lembra que teve um decreto que o rei ordenou que todos os meninos nascidos precisavam ser mortos? Você lembra disso? Lembro. Só que o que aconteceu nesse momento? Então, tinha as parteiras que faziam os partos, né? Essas parteiras não tinham Instagram, nem WhatsApp, para poder falar uma com a outra, né? E elas, então, elas receberam essa ordem, que elas tinham que matar os meninos nascidos ali, elas tinham que chegar na hora do parto, se fosse menino, não podia ter vida.
Só que elas bolaram um plano, certo? Elas mandaram um WhatsApp uma para outra, né? E falaram assim, nós temos que fazer um plano. Não vai dar certo, não vamos fazer isso, né? Como é que a gente vai fazer isso? E aí elas não mataram os meninos. E aí até que o rei chegou para elas e disse, escuta, o que está acontecendo? Vocês estão loucas? Vocês não estão matando os meninos? Elas assim, rei, o senhor não sabe o que acontece. Essas mulheres hebreias, gente, eu estou falando a minha linguagem. Sim. Né? Não é linguagem bíblica, não. Rei, isso não sabe não, Vossa Excelência, o que acontece? Essas mulheres hebreias, elas são muito fortes. Quando a gente chega para fazer o parto... Já nasceu. Já nasceu. E aí, a gente vai fazer o quê? Elas não obedeceram a ordem do rei, né? E falaram isso, né? Por que o meu livro tem a ver com isso? Por que eu falo disso quando eu apresento o meu livro, Daisy? Porque naquele momento ali que essas mulheres não, então, matavam os meninos, nasceu um libertador nessa época, certo? Nasceu um libertador. E que foi Moisés, que libertou aquele povo do Egito, né? Das mãos, das garras de Faraó. Que aquele povo que vivia há 430 anos, eu acho, né? Na escravidão. Moisés nasceu naquele tempo. Então, o que aconteceu? O que eu digo aqui? Que esse livro, para mim, na minha vida, foi uma libertação. Então, ele carrega algo que liberta mulheres. Liberta mulheres de cativeiros emocionais, onde elas não conseguem ressignificar e mudar suas vidas. Só que, para esse livro ser gerado e ele vir a nascer, a estar aqui hoje, na minha mão, na sua mão e na mão de quem já comprou, e estar na mão de quem ainda vai adquiri-lo, eu precisei de algumas cifrar e pôr na minha vida. Mulheres que não deixaram que o meu filho fosse abortado, o meu projeto fosse abortado. Eu precisei de pessoas para me ajudar a gerar e fazer nascer esse livro. Deus colocou isso no meu coração, mas eu não consigo fazer nada sozinho. Ninguém consegue, Daisy. Nós conseguiríamos fazer um podcast sozinha aqui, eu e você? Não, a gente não entende de nada disso aqui, né? Não. Nem sabemos... Eu só sei botar o negócio aqui, ó. E nem sabemos editar também nada. Não, e falar aqui no microfone mais ou menos ainda, né? E se der algum problema também a gente não sabe como faz para arrumar. Então a gente precisa de pessoas, né? Eu e você precisamos, e que nós sejamos cifrar e poá na vida de outras mulheres. Ajudá-las a trazer os seus sonhos, os seus projetos à tona. Celebrar com elas, caminhar com elas, dizer que está na hora de nascer. O que a gente tem que fazer para nascer? É segurar na tua mão, força, você vai conseguir. É te apoiar, é te levar em algum lugar. É abrir um caminho para você. É te apresentar a Daisy. Não sei. A Glorinha me apresentou você. A Glorinha abriu um lugar para mim, né? Glorinha foi cifrar na minha vida. É verdade. Entende? E eu sei que eu fui poá também na vida dela. A Glorinha é cifrar e poá na vida de muita gente. Ela é. Então, é essas mulheres que eu quero encontrar. É essas mulheres, entende? Então, aqui está um livro que é isso. Carrega algo que vai libertar alguém de algum lugar, que vai tirar alguém de algum lugar, de um cativeiro emocional. Porque se eu sair, você também pode. Né? Se eu conseguir sair desse lugar de prisão, de aprisionamento emocional, de medo, de frustração, por que você não pode? Por quê? Porque Deus me ama mais? Ele me ama igual, ele ama eu, ele ama você. Só que a nossa atitude é que vai mudar, não é? É. Às vezes É o nosso nascer de novo, né, que vai mudar. Exatamente. Eu conto no livro quando foi que eu nasci de novo. Quando foi que Jesus bateu na nossa porta e ele entrou, nós abrimos e ele entrou. Mal. Essa semana eu ouvi uma pessoa dizer assim para mim:
É tão interessante porque a glória de Deus, ela sempre quer ser roubada, Daisy. Se nós não cuidarmos, as pessoas roubam, né, a glória de Deus. E uma pessoa falou assim: nossa, se vocês, né, vocês foram para Balneário Camboriú e tanta coisa aconteceu, né? Eu sei que estava falando também por causa do meu livro. Tanta coisa aconteceu, como foi bom e tal, né? E aí o Xande falou assim: não, tudo aconteceu na nossa vida em 2011, quando Jesus bateu a nossa porta e nós abrimos para ele entrar. Exatamente. Foi aí que a nossa história mudou. Nós ter ido embora para Balneário Camboriú e algumas portas ter sido abertas para nós, isso foi consequência da nossa decisão de aceitar Jesus em 2011. Então a glória, a honra é para ele. Não é porque nós decidimos ir para Balneário Camboriú. Não é a cidade de Balneário Camboriú e nem o que ela oferece. A honra e a glória é do Senhor, porque foi ele que chegou e nos chamou e nos tirou do lugar que nós vivíamos e nos trouxe para a sua verdadeira vida, para a sua vida de abundante, a sua vida de abundância, a liberdade de ser filho de Deus, entender o Evangelho, o reino de Deus, ser salvo, né? Exato. A glória é dele, não é porque nós decidimos ir, não. Esse é o lugar que é melhor que o Éden. É estar nele, né? É nele. É nele. Verdade, Daisy. Esse é o melhor lugar. Esse é o melhor lugar que esse é melhor que o Éden. É. Verdade. Então, isso é o meu livro. Isso sou eu, né? É o que eu carrego, é o que eu deixa eu encerrar aqui. É o que eu tenho dentro de mim, é o que eu levo, né, por onde eu vou. É o que eu carrego. É a minha essência, é a minha verdade, as minhas frustrações, os meus medos, as minhas angústias, como eu disse no começo, mas também as minhas vitórias, né? Porque eu venci, sabe? Eu não desisti. Você disse antes, né? A gente estava conversando, né? Quando uma mulher desiste da sua história, né? Da sua família. Exatamente. Achei muito legal isso, porque é verdade. Quando uma mulher não desiste, o casamento persiste, né? Ah, mas está na mão das mulheres? Não, não é que está na mão. Claro que um depende do outro. Mas se a mulher já não desistir... Mas a mulher é o pilar, né? Se ela não desistir, né, Daisy? Se ela não desistir, tem uma grande chance... Com certeza. ...de dar certo. Tem uma grande chance de ressignificar. Tem uma grande chance de mudar. Né? Então... vamos adiante, não vamos desistir, né? Vamos cifrar e pôr a alma nas vidas das outras, para que nós possamos ajudar umas às outras a fazer de fato esses sonhos se realizarem. Existe tanta mulher competindo uma com a outra, né? Se a gente deixasse isso de lado, a gente seria tão mais fácil para nós, né? Na verdade, por quê? Porque não entendeu a identidade. Tudo por conta disso. Porque, na verdade, não existe essa comparação com o outro, né? Nem essa competição. Deus te fez única, te deu um propósito único. A tua história, ela é só tua. Que vai conectar com muitas outras. Isso. Né? Essa ferida curada, que hoje é uma cicatriz, essa cicatriz hoje, ela é a cura de muitas feridas. Como a tua, né? Isso. Mas eu tenho certeza que muitas mulheres vão nos ouvir aqui e vão se conectar, vão querer ler teu livro e vão despertar para voar também. Isso. Né? Isso. Vão se conectar com a tua história. Isso. E é por isso. Porque Deus tem esse propósito com o povo, né? Com o povo dele. Não é para você, para ficar com você, mas é para libertar esse povo. Isso. É coletivo, né? É coletivo. Não é individual. Não é para mim. É porque ele fez em mim e agora através de mim, né? Então, por isso que eu preciso escrever o que eu vivi, para que outras mulheres entendam que elas também têm o mesmo acesso que eu tive,
O mesmo acesso que eu tive, elas também têm. Só que às vezes elas não conseguem entrar, porque elas estão presas em algumas coisas, amarradas em algumas circunstâncias e situações. Mas que você tem acesso, porque você é filha. Você tem acesso. O filho tem acesso. Exatamente. Né? O filho tem acesso. Então, só preciso, de fato, acreditar e fazer a minha parte. Porque Deus faz. Se sentir filha, né? Filha amada de um Deus Altíssimo, né? É isso. É isso. Né? Então, qualquer um pode. Se eu conseguir, você também consegue. Então, por isso que eu despertei para voar. Porque não é só eu. Né? Eu agora esqueci, mas tem um coletivo de borboletas, né? Meu livro é cheio de borboletas. São várias borboletas. São várias borboletas, não é só eu. São várias comigo, né? Várias comigo. Únicas, cada um com a sua história, cada um com a sua cor. Cada um com a sua cor. Né? Mas exatamente. Um coletivo de borboletas, né? Que estão aí, dançando. Mas às vezes com a mesma ferida, né? Exato. Únicas, mas com a mesma ferida. Exato, Mas que podem ser curadas, né? Assim como Jesus... você foi. Isso. Assim como Jesus chegou na minha vida, curou, né? Foi um processo, com certeza. Estou ainda em processo, né? Todos estamos, né? Isso. A gente tinha que andar com a plaquinha assim, em construção, né? Né? E é isso. Tremendo, Morgana. É isso. Que legal. Bacana demais. Já tô doida pra ler o livro já. Que bom. Que bom, Deise. Que bom. Obrigada, meu anjo. Muito obrigada, viu? Obrigada a você mais uma vez. Eu espero, assim, ó, de coração, que esse livro chegue em todas as mãos que o Senhor já planejou. Essa foi sempre a minha oração desde o princípio. A gente não sabe quantas e talvez a gente não saiba mesmo. Não. Mas a gente também não precisa saber. Não. Né? Com certeza que não. É a obra dele, é tudo dele, por ele, para ele. Quem faz também é ele, então... Isso, tá nas mãos dele, Tá nas mãos dele, exato. É isso. Obrigada, viu? Obrigada também. Muito obrigada por mais um aprendizado aqui com você. Né? Valeu, minha amiga. Assim como ela, gente, aprendam essa. Peçam para Deus para apresentar as amigas dele para você. E indique esse podcast para todas as mulheres que você conhece. E que elas indiquem para aquelas que ela conhece. Porque você vai estar sendo... Como é que é? Como é que é o nome das duas? Cifrar e poar na vida dessas mulheres. Isso aí. Entendeu? A gente vai deixar o Instagram da Morgana aqui. Vocês podem entrar em contato com ela, né? Para saberem do livro e tal, né, Morgana? Sim. Podem entrar em contato com a gente também. Estamos aqui Isso. à disposição. Tá bom? Isso aí. Muito obrigada por hoje. Eu vejo vocês no próximo podcast. Até lá.